Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, estou aqui para gravar uma tag. Na realidade eu fui tagueado pela Lélia Santos, do canal Que Tal Ler um Livro, e a tag consiste em 7 perguntinhas a respeito de nós leitores. Ou seja, o nome da tag se chama Perfil de Leitor. Então são apenas 7 perguntinhas para responder. Eu achei que são perguntinhas bem bacanas. E vamos lá? A primeira pergunta é: fale 2 manias que te incomoda. Eu não entendi muito bem essa questão. Como é que eu posso explicar? Manias. Manias com relação à leitura ou manias com relação ao que exatamente? Não ficou muito claro para mim. Mas, por exemplo, uma mania que eu tenho, que é uma mania que me incomoda. Não seria uma mania, seria um hábito, eu diria, que é quando eu vou ler um livro, eu posso ler até escurecer. Depois de escurecer, eu já fico meio incomodado em ler. Eu não consigo ler à noite. Eu até consigo, mas me força a vista, me cansa. Eu já fui no oftalmologista para fazer um óculos de leitura, fiz um óculos de leitura, gastei uma grana do caramba em cima desse óculos e não me adiantou de nada. Eu não sei se é a luminosidade que não é falta de luminosidade que me atrapalha. Eu acho que é o tipo de luz, é aquela luz do dia que tem no meu quarto, e eu acho que essa luz aí me atrapalha um pouco. Eu não sei se é esse o caso. Mas até um ano atrás, um ano e meio atrás, eu não sentia esse tipo de incômodo. Então eu diria que a mania que eu tenho é ter que ler durante o dia, tá? Que eu me sinto mais à vontade, que a leitura é prazerosa, não me cansa. Segunda mania. Bom, a segunda mania que eu tenho é, por exemplo, quando eu vou começar um livro, eu tenho que estar com um bloquinho de anotações do lado, ou um caderno, e daí eu vou fazendo anotações do livro para poder depois fazer minhas resenhas. E às vezes me incomoda esse tipo de hábito, porque às vezes eu quero ler um livro sem ter que anotar nada, né? Só que daí quando eu vou fazer a resenha, eu me sinto perdido por não ter anotado nada. E eu não gosto de... Eu já peguei esse hábito de cada livro que eu leio, eu faço uma resenha. Então eu não consigo deixar de resenhar, né? Já virou um hábito, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então às vezes eu penso assim, que saco ter que pegar um bloquinho, anotar tudo e não poder ler livremente. Poder eu posso ler livremente, mas a gente faz escolhas na vida, né? E no caso das resenhas eu não quero deixar de fazê-las, então eu escolho essa encheçãozinha de saco que é anotar os pontos importantes da história, os nomes das personagens, tudo, para poder resenhar. É isso, essas são as 2 manias que me incomodam. Você empresta livros? Empresto. Eu empresto livros para minha mãe, empresto livros para minhas irmãs. E só. Depois que comprou um livro... Terceira pergunta. Depois que comprou um livro, antes de iniciar a leitura, qual a primeira coisa que você faz? Bom, já falei, antes de iniciar a leitura, eu já preparo um bloquinho de notas para fazer as minhas anotações. E deixa eu ver que mais. Eu leio a sinopse do livro, leio a orelha. A orelha eu leio assim, da seguinte maneira: se eu vejo que a orelha está dando spoiler, porque isso acontece demais, tá? Não pensem que a orelha não conta. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, A Torre Negra, a coleção A Torre Negra, que são 7 volumes. Se você ler a sinopse atrás, na parte de trás do livro, ela só tem spoiler. Um spoiler atrás do outro. Tanto que eu estava até pensando em gravar um vídeo, ou eu já falei isso, eu não me lembro, em falar para as pessoas que estão lendo a Torre Negra para não ler o que está escrito atrás.
porque o que está escrito atrás está cheio de spoilers. Então é um hábito que eu estou querendo deixar de ter, ou seja, não ler mais as sinopses dos livros, evitar saber o menos possível dos livros, porque tem livro em que a sinopse entrega a história. É isso. Você se julga consumista literário? Sim. Ultimamente, sim. Mais do que eu gostaria. Essas promoções que vêm vindo do Submarino, das Americanas e do Walmart realmente me quebraram esse ano. Acabei comprando coisas que eu nem sonhava em comprar, o tal dos autores desconhecidos, e isso, de certa forma, eu achei ruim e achei bom ao mesmo tempo, né? Mas não é um hábito muito legal de ficar comprando livros, muitos livros, e ficar atolando a estante e lugares que você nem tem para guardar livros, mais com livros, né? Enfim, mas eu sou um consumista literário. Não era e acabei me tornando. Por conta também dos canais literários, tá? Mas aí vai de cada um, né? Tem gente que vira consumista literário, tem gente que consegue puxar o freio de mão. Não é o meu caso. Tem alguma coisa que te incomoda em capas? Um momentinho só. Em capas de livros? Bom, o que me incomoda não são capas de livros. O que me incomoda muitas vezes são certas editoras. Por exemplo, tem aquela editora do Nicholas Sparks, eu não sei qual que é o nome agora, é aquela que sempre tem pessoas na capa se beijando, se abraçando, se olhando fixamente umas para as outras. E eu não gosto muito dessa editora. Não gosto dessa editora, eu acho que ela tem livros muito... Parece aqueles livros espíritas tipo Zíbia Gasparetto, só que sem o espírito. É mais ou menos isso. Não gosto. Me incomoda. São, assim, são livros, eu acho que com baixo teor educativo. Eu não sei. Eu não sei. Eu só olho para as capas, já olho e faço assim. Que horror. Mais ou menos assim. É isso. Tem capas que me incomodam e editoras que me incomodam mais ainda. Tem algo que te provoca angústia no processo de leitura? Que pergunta difícil. Com certeza tem, mas agora não me lembro. Angústia no processo de leitura. Não vou editar. Eu não vou editar. O vídeo vai ficar rolando. Vamos ver. Processo. Deixa eu ver. Provoca angústia no processo de leitura. Por exemplo, tem livros que demandam um maior comprometimento da gente ao ler. Por exemplo, eu li 100 Anos de Solidão, e 100 Anos de Solidão é um livro que exige muito do leitor, tá? Não muito, mas exige bastante. Tem livros que exigem mais do que 100 Anos de Solidão. Mas o que incomoda quando você vai ler esse tipo de livro é que se você não tiver no pique, se você não estiver no clima para ler este tipo de livro e insiste em ler, aí me dá uma certa angústia, porque você fala, porra, eu quero ler esse livro, né? Mas eu não estou no momento certo de ler esse livro. Então tem livros que... E geralmente esses livros são os melhores, na minha opinião. Esses livros que exigem um certo preparo, né? Um preparo... Como é que fala? Anterior à leitura, né? Um preparo, sei lá. Então eu acho que esses livros são os melhores de todos, geralmente.
Mas é aquela coisa, me dá uma certa angústia quando eu estou lendo um livro desse tipo, e aí eu estou pensando, puxa vida, né? Eu não estou no clima para ler isso, porque são livros que te fazem refletir tanto, e às vezes a tua cabeça não está, você não está no clima de ficar refletindo, 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 você está no clima de ler alguma coisa leve, alguma coisa tranquila, né? Principalmente agora que eu ando resenhando tudo que eu leio, se eu pego um livro como 100 Anos de Solidão, o que vai acontecer? Eu vou querer resenhar da melhor maneira possível. E resenhar um livro desse porte é difícil. Você tem que estar no clima mesmo, você tem que ter entendido muito bem a história e por aí vai. Então é isso. Isso me provoca uma certa angústia. Tem algo que te deixa constrangido no processo de leitura? Constrangido no processo de leitura? Lélia, você fez umas perguntinhas difíceis, viu? Eu acho que não. Constrangido no processo de leitura. Não vou editar. Não vou editar porque eu acho que essa tag tem que refletir bem o que a gente está sentindo mesmo, sabe? Oh, meu Deus. Tem algo que te deixa constrangido no processo de leitura. Eu acho que não. Eu não entendi a pergunta. O que poderia me constranger no processo de leitura? Uma pergunta estranha. Porque eu já falei de angústia, já falei de manias. Não sei. Acho que é uma pergunta meio. Ela tá um pouco ligada à sexta, que, né? Tem algo que te provoca angústia no processo de leitura? E vem, tem algo que te deixa constrangido no processo de leitura? Porque aquele negócio lá que eu falei do livro do 100 Anos de Solidão me deixa constrangido de certa forma. Mais angustiado do que constrangido. Então é isso. Essas foram as 7 perguntas. E eu vou taguear, deixa eu ver, o Leandro Couto, com certeza. O Leandro Couto do Ler por Ler. O Lucão, do Café com Lucão. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Patrícia de Carlo, do blog Alma do Meu Sonho, né? Quem mais? E o Rafael deu sim. 4 pessoas. Então é o Leandro, do Ler por Ler, o Lucão, do Café com Lucão, a Patrícia de Carlo, do blog Alma do Meu Sonho, e o Rafael deu sim. São 4 pessoas para responder a esta tag. Quero agradecer então a Lélia, tá, por ter me tagueado. Um beijão, Lélia. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E me desculpem, eu não vou editar o vídeo, tá? Eu vou deixar o vídeo longo assim, propositadamente, justamente para vocês verem o quanto eu fiquei, de certa forma, até um pouco angustiado ao responder a esta tag. Angustiado não é bem o termo, né? Mas que eu fiquei meio assim, incomodado, eu diria, ou sem respostas imediatas, né? Então pensem bem antes de gravar o vídeo nas respostas que vocês darão, para não dar esses brancos, essas coisas todas que me deu agora. Tá legal? Grande beijo para todo mundo. Até mais.